Zombie Apocalypse. Boa noite a todos, né? Que que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. E hoje vamos para a palavra de meditação. No último vídeo que eu fiz sobre a palavra de meditação, eu dei início no livro do profeta Jonas, que é o profeta menor, que eu disse que Jonas, o significado do nome Jonas no hebraico significa pomba. E Jonas era filho de, só corrigindo aqui, tá escrito, não tem acento, eu falei Amitai, mas que é Amitai, é filho de Amitai. Eu cheguei à conclusão que é Amitai, Jonas, filho de Amitai. E Jonas, né, foi, só fazendo um resumo, Jonas foi chamado por Deus, né, o profeta Jonas, enviado por Deus para pegar na cidade de Nínive, né, e ele entra no navio, compra passagem e vai para onde? Ele vai para Tarsis, que era outra cidade, né, que ficava próximo a Jope. E ali veio, né, ele foi para o fundo do navio, tentou esconder da presença do Senhor, para não ir, né, com medo de falar o povo da cidade de Nínive, que o povo estava, o pecado já tinha chegado até Deus. Só um resumo, né, para vocês entenderem a continuação, que eu vou estar falando mais um pouco hoje, que o capítulo 2 é menor. E são 4 capítulos, falei 3, mas são 4 capítulos do livro do profeta Jonas. E ali, né, o navio, veio uma grande tempestade, Deus mandou aquele vento, aquela grande tempestade no mar, e o navio estava para partir ao meio, e ele estava dormindo lá no porão do navio, e veio aquela grande tempestade. Eles lançaram sorte sobre as pessoas ali, e começaram a tirar, o peso do navio, lançar tudo no mar, tudo que estava pesando ali, mas na realidade o que estava pesando ali era Jonas, por causa da desobediência dele, que era para ele pregar na cidade de Nínive, e não e tomar rumo ignorado, né? Rumo diferente, né? Ele foi para Tarsis, ele comprou passagem para Tarsis, ele tinha que falar a cidade onde Deus tinha mandado ele. Então ali eles começaram a esvaziar tudo que tinha dentro do navio, para que ele, achando que é o peso que estava ali, mas estava pesando, era Jonas que estava pesando ali. Então lançaram sorte, a sorte caiu sobre Jonas e não teve outra solução senão lançasse Jonas. Ele mesmo pediu que lançasse ele, que ele estava pesando no navio, que ele sabia que era pela desobediência. E ele foi lançado, e Deus preparou um grande peixe que tragou Jonas. Ele ficou 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Agora nós vamos estar lendo o capítulo 2, que é pequeno, e eu vou estar falando, né, lendo aqui para continuação, até a gente encerrar esse livro, que eu gosto de ler muito, falei para vocês, eu gosto muito do profeta Jonas, essa história desse profeta, né, desses acontecimentos aqui, é muito fácil de entender, e eu gosto muito, eu gosto demais. Então, agora o capítulo 2 de Jonas, então ali ele teve 3 dias e 3 noites na entranha do peixe, eu parei aí. Então agora é capítulo 2, Jonas no ventre do grande peixe, sua oração e seu salvamento. Então ele, depois que Deus separou o grande peixe que tragou ele, ficou dentro da barriga do peixe, do ventre do peixe, ele orou lá dentro, e aí fala, né, ele dentro do ventre do peixe, a sua oração e o seu salvamento. Então depois que ele orou, vamos ler aqui agora, que depois que ele orou dentro do ventre do peixe, vocês imaginam, dentro do ventre do peixe, o que ele não passou. Aqueles ácidos, com tudo que tem ali dentro da barriga de um peixe. O que ele passou ali dentro, e ele orou, e Deus deu o livramento. Mas para que ele obedecesse. E lá na frente ele vai obedecer. Ele vai pregar em Nínive. Mais adiante, em outro vídeo, eu falo sobre, aí já vai falando, né, os acontecimentos na sequência.
Então, Jonas no ventre do grande peixe, sua oração e seu salvamento. E orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe. E disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Clamou a Deus e Deus respondeu. Ele clamou lá dentro, né? Porque ele sentiu apertado. Porque com Deus não se brinca. Se Deus mandar, temos que fazer. Né? E naquela época, repetindo, né? Naquela época, Deus falava diretamente com os profetas aí e fazer. E pregar a palavra e eles tinham que obedecer. Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei e tu ouviste a minha voz. Então ele sentiu que estava no inferno, onde estava ali dentro da barriga do peixe. Vocês imaginam só. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tomarei a ver o templo da tua santidade. Então já estava arrependido ali dentro do ventre do peixe e começou a clamar ao Senhor e a dizer que ia obedecer, né? Templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos mares. Os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Enquanto desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Então, quando ele desfalecia ali, a alma dele estava desfalecendo, ele lembrou do Senhor. Lembrou do Senhor e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Muitas das vezes, né, a gente se sente dessa forma, né? A gente se sente desfalecido, a gente se sente incapaz. Então, nós temos que clamar a Deus. Quantas vezes, quantos momentos nós passamos por isso, né? Digo eu, não só eu, mas muitas pessoas, né? Mesmo a gente que é cristão, a gente passa por momentos difíceis. Então, ele estava ali passando um momento difícil no ventre do peixe. Aí ele lembrou e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs, deixa a sua própria misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Então, ele prometeu ali que ele, né, oferecer sacrifício com a voz do agradecimento. E voltar e pagar. Por quê? Porque ele tinha que ir pregar em Nínive. Ele foi mandado pregar em Nínive e ele foi para Tarso. Então, ele se arrependeu, orou, arrependeu. Do Senhor vem a salvação. Só de Deus vem a salvação. A nossa salvação é eterna. Né? Já disse em várias palavras de meditação aqui. A salvação é eterna. Só tem aquele que crê, né, no Senhor Jesus. Falou, pois, o Senhor ao peixe, ele vomitou a Jonas na terra. Então, bastou ele arrepender, né? Essa parte aí da desobediência dele, né? A gente para analisar a desobediência de Jonas, que tinha sido mandado para pregar ali, para falar ao povo ali, né? Que o pecado estava chegando até ele. E essa desobediência custou bem caro para Jonas. Custou bem caro porque ele foi lançado dentro da barriga de um grande peixe. E ali houve o arrependimento. Então, nós também temos que ver onde estamos
desobedecendo a palavra de Deus e arrependemos e oramos a Deus para que Deus nos ouve, para que Deus nos possa ouvir, para que nós possamos fazer a vontade daquele que nos enviou, né? Fazer a vontade de Cristo, que Ele enviou a Cristo para a nossa salvação. E temos que ter obediência em nosso coração. Então, na hora que ele ia arrependimento, na hora que ele arrependeu e falou e disse que ia cumprir o que Deus tinha mandado, né? E oferecer sacrifício e ia obedecer, Deus fez que o peixe vomitasse ele. Então ele passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Ele passou por péssimos momentos ali. E ele sabia disso, né? Ele sabia disso que ia custar caro para ele, essa desobediência. Então tá aqui, até o capítulo 2 fala isso, né? Que ele né, arrependeu, lá dentro do ventre do peixe, arrependeu, fez oração e teve o salvamento, que foi lançado fora da barriga do peixe. Então, aqui está o capítulo 2, a continuação, depois eu volto a gravar a continuação, que é o capítulo, esse é o capítulo 2, depois eu dou continuidade no capítulo 3, que vai falar, Jonas prega, aí ele vai e obedece. Vem no capítulo 3 aqui adiante, ele vai obedecer, ele vai pregar, ó, Jonas prega na cidade prega em Nínive o arrependimento dos ninivitas. Era porque eles estavam em pecado, ele tinha que ir lá cumprir o que Deus mandou. Vai lá e fala o povo. Lá no Velho Testamento era assim, vai e fala o povo, desde lá do tempo dos reis, né, depois dos profetas, vai e fala ao povo que o povo estava andando nos caminhos errados, que o povo estava em pecado. E os profetas foram enviados para isso. E aqui ele vai e fala. Depois nós vamos ver a sequência para frente. Eu deixo para meditação de vocês, para mim primeiro, né? Que a palavra de Deus vem para mim primeiro, depois para quem está ouvindo, para os ouvintes, né? Perdão. Então, vem para mim primeiro, depois para os ouvintes. Então, eu vou dar continuação, né? Essa semana ainda, até no final da semana, eu faço outra gravação, se não der, o capítulo 3 também é pequeno, e o 4 também é pequeno, que vai finalizar no 4, são 4 capítulos. Eu tinha falado 3, peço perdão para vocês, que depois entra no livro de Miqueias, aí vai falar tudo o que aconteceu aos ninivitas. Ele pregou e depois as consequências que veio ainda depois que ele pregou, né? Aí eu deixo para meditação de vocês, tenham uma boa noite e peço a Deus que esteja abençoando a vocês em nome de Jesus. Amém.